Aê! Estamos ao vivo para todo o Brasil, todo o planeta. Nossa 49ª edição. Na hora de divulgar, até divulguei errado. Falei que era a 41ª, mas na verdade é a 40ª aqui do nosso programa Guia do Cinéfilo. Esse programa indomável, feito para cinéfilos e cinéfilas de todo o Brasil. A gente discute o nosso querido audiovisual e, obviamente, quando a pessoa é um realizador fantástico como o meu convidado, também discutimos e conversamos um pouco sobre as obras, os nossos humildes convidados e convidadas que temos aqui. Antes de começar o programa, apresentar o nosso super convidado de hoje. Na semana passada, pessoal, a gente teve um probleminha com os nossos convidados, né? Eles tiveram que cancelar meio que em cima da hora, mas a gente está remarcando com eles, tá bom? Inclusive o Adailton Medeiros, lá, o criador do Ponto Cine de Guadalupe aqui do Rio de Janeiro, a gente vai entrevistar ele amanhã, 3 da tarde. Não vai ser ao vivo, mas depois a gente vai jogar no YouTube para vocês, tá bom? Lembrando que amanhã também nós temos Daniel Queiroz, da Embaúba Filmes, querido Dani, grande programador de cinema, um cara muito bacana que criou aí a Embaúba Filmes. Eu já comprei um monte de filmes lá, é baratinho, só filme bacana, filme nacional, pra gente conhecer e redescobrir também obras nacionais, mas amanhã a gente fala sobre isso, porque hoje o nosso programa pega um avião para Recife para a gente conversar com um cara que eu gosto pra caramba, muito, muito, muito mesmo. É um roteirista, é diretor, e eu tenho um textinho para te apresentar aqui, Hilton. E aí a gente começa o nosso papo. Só dar uma boa noite aí pro Alisson Oliveira, crítico de cinema do CineWeb, já tá aí com a gente. Oi, Ali, beijo para você, meu parceiro, mande suas perguntas. Vamos começar o nosso textinho aqui. Nosso convidado de hoje é diretor e roteirista pernambucano. Como roteirista, iniciou a carreira com Baile Perfumado no final da década de 90. Depois assinou grandes roteiros e sucessos do cinema brasileiro, como O Amarelo Manga, Baixio das Beiras, Febre do Rato, entre vários outros. Trabalhos super poderosos, emblemáticos do nosso cinema. Ele começou a carreira como diretor no curta-metragem Simeão Martiniano, O Camelô do Cinema, no final da década de 90. Depois ele co-dirigiu, junto com o Lírio Ferreira, o filme Cartola, que está ali atrás dele, ali, ó, o cartaz, ó, Cartola, Música para os Olhos. 6 anos depois ele ganhou o prêmio, super prêmio lá em Gramado, com um filme maravilhoso, todo mundo adora, todo mundo fala que é o Tap, gente. Recentemente ele lançou o longa-metragem Fim de Festa. Tanto Tatuagem quanto Fim de Festas foram lançados pela querida Imovisão do meu amigo, psicólogo, ex-jogador de futebol, Jean Tomás Bernardini e sua equipe maravilhosa. É uma honra estarmos recebendo hoje em nosso humilde lar cinéfilo ele, o roteirista, diretor, faz tudo do cinema, Hilton Lacerda. Hilton, muito boa noite, cara. Eu sou muito fã do seu trabalho, sou muito fã do seu cinema, a maneira como você pensa o cinema, todos os assuntos que você traz para a tela, os importantes assuntos. E, cara, muito obrigado, é uma honra recebê-lo aqui. Tudo bem com você, parceiro? Pô, tudo bem, Rafael. Boa noite para todo mundo. Né? Agradecer a você, agradecer ao outro Rafael que está aí da QTEC, que está dirigindo. Assim, obrigado pelo convite. Assim, é sempre um prazer, cara, ter, sabe, a possibilidade de discutir sobre cinema e conversar com as pessoas, né? Manter vivo esse diálogo. Para mim é super importante. Com certeza, ainda mais ainda em tempos aí, esse quase pós-pandemia, né? A gente se aproximar e sempre conversar sobre cinema da maneira como a gente pode, usando a tecnologia para o bem, como eu sempre falo, a tecnologia sendo usada para o bem, a gente sempre explora cada vez mais as nossas reflexões na vida. E eu dou o seguinte, a gente tem uma pergunta default aqui, que é a primeira pergunta do programa, essa eu faço para todo mundo. Eu queria saber como é que foi o seu início nesse audiovisual. Eu sei que você cursou faculdade, fez 2 cursos na faculdade, durante a minha pesquisa eu dei uma olhada lá. Eu queria saber de você como é que surgiu o cinema na tua vida, quando é que você bateu no peito e falou assim, eu vou ser roteirista, eu vou ser diretor, eu vou viver de cinema. É muito engraçado, porque essa decisão ela veio num momento completamente inadequado, né? Assim, eu sempre fui amante de cinema, minha formação de cinéfilo é muito antiga, ela vem junto com minha formação literária, sabe? Nós são quase irmãs, sabe, assim, de interesse. E teve um certo momento, assim, que eu me aproximei do fã de Paulo Caldas, de Lírio, porque eu ia trabalhar com roteiro, assim, escrever, eu me dedicava muito a ficar percebendo essas coisas. Em determinado momento eu resolvi ir, assim, mas nesse momento era tudo muito ruim no Brasil.
O Brasil estava muito. Os anos 80, para quem viveu os anos 80, lembra como é que foi difícil. Né? E na época, foi engraçado, porque na época uma irmã minha pagou para fazer um concurso para o Banco do Brasil. E eu não fiz esse concurso. Ela ficou, pô, eu paguei o concurso. Ela fez, não vou trabalhar de bancário. Eu já tinha trabalhado de office boy, né? Office boy num banco privado. Não me interessa. Mas naquele momento parecia uma saída, assim. Mas o que acontece é que esse concurso ele foi cancelado, porque tinha tido alguma coisa, isso foi em 87, eu acho. E todo mundo pode fazer outra vez essa prova. E eu fiz essa prova por acaso, porque eu estava voltando para casa no dia de manhã, virado, e uma movimentação na rua. Aí eu falei, cara, é a porra do Banco do Brasil, aí só precisava da identidade para fazer. Aí eu fiz e por acidente eu passei. E eu resolvi que realmente não entrei para o Banco do Brasil. Foi uma decisão muito confusa na família, mas era uma vontade, assim. Naquele momento, só para lembrar para vocês, assim, o cinema brasileiro, apesar da Embrafilme ter acabado ali em 90, quando o Fernando Collor assume, ela já estava muito problemática antes, assim. Né? Ele, em vez de pegar a máquina e fazer ela funcionar, ele simplesmente desligou a máquina. Né? Mas era muito difícil, assim. Então, e cinema fora do eixo Rio-São Paulo, então, era uma coisa mais absurda ainda, assim. Era completamente fantasioso, assim, ninguém acreditava. Né? Mas, assim, de alguma forma fui investindo, assim, vendo para onde podia ir, quais as possibilidades que tinham. E eu somente não, acho que um grupo inteiro de pessoas daquela geração eram mais ou menos isso. Pegar, assim, as pessoas que estão nessa idade, eu, Lírio Ferreira, Paulo Caldas, Adelina Pontual, Marcelo Gomes. Então, todas as pessoas dessa geração, Cláudia Assis, eram pessoas que estavam represadas ali com vontade de fazer cinema e a gente foi criando nessa possibilidade. Então, é um pouco de insistência e curiosidade e risco, até hoje, né? Show de bola, é isso aí. Eu sempre faço essa pergunta porque eu gosto que vem várias respostas diferentes aqui. Tem várias respostas. Eu gosto muito da resposta do Celso Sabadin, crítico de cinema, famoso aí lá de São Paulo. Sim. Que ele fala que eu tinha tudo para dar errado, mas acabei virando crítico de cinema. Não era nada que eu queria, mas acabei me apaixonando. Então, assim, é impressionante como realmente o cinema às vezes tem um magnetismo com algumas pessoas, né? Realmente faz a gente se aproximar de alguma forma, né? E lembrando para todo mundo aí que está escutando a gente tem várias camadas no audiovisual, né? Tem o diretor, tem o roteirista, tem o produtor, tem o pessoal da produção, né? O pessoal da técnica, do som, assessoria de empresa. É muita gente, é muita função. Então, pessoal, se você quiser entrar nesse mercado, estude bem e o que você quer fazer também, para você poder dar o seu máximo. Amando o cinema, que a gente precisa de pessoas que amem cinema dentro do nosso cinema, né? Porque fazer cinema é uma grande luta, né? É uma grande luta, cheia de obstáculos. Mas para você vencer que nem Hilton Lacerda, você precisa sempre seguir em frente para a gente poder sempre estar renovando o nosso cinema, porque a renovação do cinema, em qualquer lugar do mundo, é super importante. Uma coisa que a gente sempre fala aqui no nosso programa. Mandar um beijo aí para Rafa Henriques, Rafinha BC. Vamos ler aquele livro ainda esse fim de semana. Quem mais está aí? O Alan Ferreira também está aí, né? Mandando mensagem. Show de bola, produção. Pode botando aí na tela sempre que chegar as mensagens da galera, tá bom? Seguinte, Clarissa Kushner, a rainha Kushner, minha querida amiga Clarissa Kushner, festivais de curtas-metragens no Brasil. A gente vai falar muito de curtas-metragens aqui também. Vai ser bem, bem bacana. Um beijo para você, Clá. Hilton, seguinte, você tem uma grande parceria com o Cláudio Assis, né? Grande Cláudio Assis, figuraça Cláudio Assis, que é um outro grande cineasta brasileiro, né? Outra mente pensante, né, do nosso cinema. Amarelo Manga, Baixio das Bestas, Febre do Rato, Big Jato, Piedade, mais recentemente. Eu queria saber como é que é essa parceria ao longo dos anos com o Cláudio, né? Há quanto tempo vocês se conhecem? E se vocês pensam cinema da mesma maneira? Ou você pensam diferente, isso, por isso que dá uma química boa? Vamos lá. Eu conheço Cláudio há muito tempo, assim. Fiquei mais próximo de Cláudio no início dos anos 90, né? Porque Paulo Caldas tinha feito uma produtora no Recife chamada X Filmes. E na época, Cláudio estava começando a preparar a Parabólica Brasil, que é uma produtora que ele fez junto com a Adelina e com o Marcelo Gomes, no princípio. Mas eu conheci ele de vista. Cláudio Assis, é muito improvável você não conhecer Cláudio Assis de vista naquela época. Assim. Eu sempre falo que Cláudio Assis é o melhor promotor de si mesmo. Assim. Você nunca esquece dele. Isso é um fato, sabe? Assim.
E a gente teve uma aproximação muito grande porque a gente concentrava um pouco nessa produtora, né, de trabalho, de conversas. Foi quando ele me chamou para fazer o primeiro trabalho. Assim, o primeiro trabalho que o Claudio me chamou, eu já tinha feito coisas com Lírio, trabalhar com o Paulo meio diretamente, mas era um curta-metragem, que era o Texas Hotel, né, porque o Amarelo Manga, ele tem um curta-metragem que foi feito um pouco antes. Né? E quando eu escrevi o curta-metragem para ele, que era uma ideia que ele tinha, eu peguei, porque sempre teve isso, assim, Claudio tem ideia, a gente se senta e fala, vou repaginar isso aqui, vamos dar uma... que como o Claudio diz assim, ele é muito caótico, assim, ele precisa de alguém para, às vezes, ordenar também, né? Porque fica muito, muito embriagado dessas paixões dele. Então, esse encontro da gente, quando eu fiz o Texas Hotel, foi engraçado, porque logo depois que eu acabei o roteiro do Texas, eu fiz o roteiro do Amarelo Manga, né? Que é uma coisa também que as pessoas têm que entender, o processo cinematográfico ele é muito longo. O Baile Perfumado, ele estreou em 96 no Festival de Brasília. Eu já estava com o roteiro do Amarelo Manga. Claudio levou o roteiro do Amarelo Manga para Brasília naquele ano. Apresentou já para algumas pessoas. Tinha uma camiseta que Dia Dolores fez. E a partir daí, acho que Claudio tem uma característica muito engraçada assim, dele, sabe? Assim, que é a capacidade dele a regimentar pessoas em volta dele. Sabe? Assim, que parece que todo mundo está confluindo para o mesmo lugar. Né? Se você perguntar para mim se a minha perspectiva cinematográfica é parecida com você provavelmente vai entender que não. Mas quando junta os dois, tem talvez essa química que dá esses redirecionamentos, essas reflexões que podem ser feitas. Né? Então, assim, desde que a gente se conhece, isso é verdade engraçado. Eu acho que eu briguei com o Claudio 2 vezes na minha vida. Briga que eu estou falando, briga muito pontual, assim. Nunca teve nenhum embate mais sério. Essas coisas que às vezes acontecem de falar, que isso é muito normal. É também de núcleo, de cinema, parece que todo mundo se ama, nem as pessoas não se amam, as pessoas realmente brigam, é confuso. Na hora de se unir, elas se unem. Mas não são pensamentos, são pensamentos complexos, né? Uma coisa que eu sempre falo, que pelo menos no cinema de Pernambuco, a coisa que eu acho mais fascinante é você ter um número tal de cineastas que eles não repetem uma receita, mais ou menos. Assim, são muito diferentes. É muito plural, sabe, esse cinema. Isso eu acho muito, muito interessante. Mas essa parceria, hoje em dia, eu acho que a gente já passou até do sentido da parceria, é quase uma cumplicidade, sabe, na verdade, assim, esse trabalho junto com o Cláudio Assis, né, que é uma pessoa que eu muito, assim, gosto bastante e gosto como ele resolve as coisas, sabe, assim. Quando tá em set, eu participo dos sets com o Cláudio sempre, assim, os filmes dele eu estou no set sempre, com o roteiro, conversando com os atores, porque a gente está sempre nessa troca, né, a gente sabe que tem um trabalho de equipe aí que é muito grande. Não, com certeza. Dá pra perceber que tem muito de vocês dois, assim, nos filmes, né? Tem uma história do Cláudio Assis que eu vou contar rapidinho, que eu tenho um amigo, o Cavi Borges, né? Dono da Cavídeo aqui no Rio de Janeiro, produtor, faz um monte de filme. Ele faz 15 filmes por segundo. O Cavi, ele consegue maravilhas com aquela câmera dele. E ele tem a locadora, né? Ele contou que o Cláudio Assis falou, caraca, o Cláudio Assis tá aqui, né? Aí o filme que o Cláudio Assis alugou, Harry Potter. Aí todo mundo na locadora, como assim alugou Harry Potter? Aí ele não conta pra ninguém, não. É pro meu filho, pra minha filha, né? Meu filhinho, né? Então. O filho. Aí saiu com Harry. Francisco. Saiu com Harry Potter debaixo do braço. Cláudio Assis com Harry Potter. Grande figuraça. Mas, Hilton, vamos falar do Tatuagem um pouco? Cláudio é figuraça. Vamos lá. Vamos falar um pouco do Tatuagem, cara. Que o cara é um filme que eu adoro. Acho que todo mundo também adora. Já vi muitos debates sobre o seu filme, né? E ele tem muitas coisas para se debater. E eu queria saber de você como é que começou esse projeto na tua vida, né? Foi a primeira vez que você dirigiu solo um filme, né? Se eu não me engano. E como é que foi trabalhar também, para mim, é um dos grandes atores do cinema brasileiro, o Irandir Santos, que eu acho que até é um grande amigo seu também, né? Então, conta assim como é que foi o processo, como é que surgiu o Tatuagem, porque ele, na minha cabeça, ele é um filme bem complexo, né? Que você aborda muitas coisas ali. Então, como é que foi esse processo? Você durou muito tempo? Conta pra gente um pouco sobre essa estrutura aí do Tatuagem. Vamos lá, eu vou falar, vou tentar não me estender muito para não ocupar muito vocês, mas eu tenho um processo, às vezes, de criação, mesmo quando é coisas que vêm de fora. Por exemplo, assim, Cláudio me fala de uma ideia que ele teve. Para mim, a ideia, o contexto que está, assim, elas interessam muito pouco. Assim, me interessam, de fato, algumas coisas que me incomodam, de fato, minhas observações do mundo, um monte de reflexões que eu faço, e como é que isso cabe na moldura que eu escolho, na moldura que eu escolho, de fato, é o que está dentro dali.
né? O Tatuagem é uma coisa parecida com isso, assim. Antes de escrever o Tatuagem, eu estava movido por um monte de sensações, de vontades de fazer. E quando se abriu essa janela, esse recorte específico, que seria em 1978, eu falo sempre, assim, o filme se passa em 78, mas nunca fazer um filme saudosista, no sentido da memória, de uma época, não era isso. Era porque meus incômodos cabiam exatamente naquela janela, sabe, naquela janela de 1978, né, porque eu também fazia uma leitura do Brasil, que o Brasil é meio montanha-russa, assim, ele só depois desce. Só toda vez que está lá em cima, ele cai de vez, assim, parece que tem alguém dá um travo, sabe? Assim, as coisas despencam. E aquela janela de 78 me trazia muito essa sensação do que estava acontecendo naquele momento que eu escrevi. Eu comecei a escrever o Tatuagem, acho que em 2008, 2009, que era um momento muito feliz no sentido político do Brasil, como as coisas estavam andando para o cinema, tinha começado a se configurar uma ideia, e que a coisa que é muito importante, esse cinema era um cinema completamente crítico, assim, cinema que foi feito nessas épocas, não era um filme, não eram cinemas que era acoplado à ideia de Estado, não, eram filmes extremamente críticos. Você pega a cinematografia com Cláudio, está muito claro isso. Né? E aí, mas tinha uma sombra ali, ultraconservadora, que estava crescendo muito forte, sabe assim? Estava galopando muito rápido. Quando eu olhava o Congresso Nacional, quando eu olhava as instituições, meio amedrontador você saber, cara, isso vai dar em alguma coisa. É muito rápido o crescimento. Tanto que quando tem a eleição em 2018 da pessoa que está na presidência, era muito engraçado, porque eu achava que ia demorar mais um pouquinho para aquilo acontecer. Mas não, foi mais rápido do que até eu imaginava, assim, a tomada de posição dessas pessoas. Então, Tatuagem tinha isso, assim, esse sentimento que estava acontecendo naquele momento, ele cabia muito bem nessa janela. E por conta de uma provocação que foi feita por um amigo, João Silvério Trevisan, que é escritor, eu conversando com ele, assim, lá em São Paulo, morando em São Paulo, ele falou, por que você não faz um filme sobre o Vivencial de Versiones? O Vivencial de Versiones é um grupo de teatro que tinha no Recife ali entre 71 e 81, 3 anos, mas a fase áurea dele foi nos anos 70 mesmo, até 79, né? E era uma coisa que me interessava muito, assim, eu conheço muitas pessoas que foram do grupo, eu conheço até hoje, fui muito próximo, era muito jovem, mas me aproximei deles. Mas o que era melhor, porque aquela janela que eu estava procurando cabia muito bem nisso, porque eu achava que 78, como eu tinha 13 anos, eu tenho a mesma idade do personagem Tuca, pelo menos no filme, que é tipo, se fosse o meu olhar, seria o Atleta de Tuca naquele momento, sabe? Com a minha idade. Meio metido, não sei o que, um monte de coisa, mas meu olhar estava ali. E era um momento também que o Brasil ia dar super bem, sabe? Assim, estava acabando a ditadura, estava começando uma discussão. O AI-5 acabou exatamente em 78, assim. No final, em dezembro de 78, acabou o AI-5. Então, era uma expectativa, discussão sobre liberdade de corpo, umas discussões tardias no Brasil, mas que estavam começando a vamos dizer, fazer corpo, né? Era mais presente isso. Você tinha tipo o tropicalismo também mais estabelecido, as pessoas voltando do exílio, então começou um monte de informação a chegar que foi muito benéfica, assim. Obviamente, quando chega os anos 80, a gente mergulha dessa montanha-russa, outra vez que eu falei, que vai lá no fundo e depois começa a sair outra vez. Mas eu achava duas janelas parecidas. Mas é isso, assim, as coisas às vezes nascem de um incômodo, de inquietação, de alguma coisa, e a gente vai procurando, sabe, o que é que cabe nisso. E quando é o inverso que alguém propõe, por exemplo, para mim, eu tenho que saber, assim, por que eu quero fazer esse filme, por que eu quero falar sobre esse assunto, né? Porque é difícil, mesmo que seja um projeto que seja distante de você, eu preciso achar, porque senão eu não consigo escrever 130 páginas de coisas que não me interessam, sabe? Tem que estar o mínimo excitado, sabe, com essa ideia, né? Pelo menos tomado por ela. Pô, bacana, cara. Pô, que bom que, olha, deu tudo certo, cara. Pode ter certeza. Deu tudo certo. Todo mundo gostou. E esse filme gera debates e reflexões até hoje. Acho que até deviam ter mais exibições, né? Não só do seu filme, mas de outros filmes que tocam em muitas feridas, né? É, de todo o nosso povo, de alguma forma. E também nas alegrias, de alguma forma também. Né? É sempre bom a gente refletir sobre os filmes brasileiros, é o que eu sempre falo aqui. Eu fico muito feliz quando eu falo, pô, eu vi um debate sobre tatuagem, eu vi um debate sobre outros filmes brasileiros, porque isso faz a gente enriquecer, né? Bastante. Eu tenho certeza também que vários, talvez, críticos de cinema, né, alguns textos sobre seus filmes, também fazem você refletir sobre coisas que você não tinha visto, seus personagens, né? Isso é muito legal, essa troca é muito bacana.
Hilton, seguinte, o seu filme O Fim de Festa, ele teve exibição no Festival do Rio de 2019, né? O último aí Festival do Rio aí, antes Sim, da pandemia e tudo mais. Né? E ele acabou sendo lançado num período muito complicado, né? Que foi no ano de 2020, né? Naquelas incertezas todas, né? Esse começo da sim, sim. Covid e tudo mais. Eu queria saber sobre essa questão da estratégia do lançamento, né? Se você também participa desse processo, você participou desse processo. Porque, na minha opinião, Hilton, eu acho que teu filme foi pouco visto. Né? Eu acho que acabou sendo pouco visto de alguma forma, por conta de todas as loucuras que aconteceram no planeta, né? Que muitos lançamentos foram bastante afetados, né? Hoje até, inclusive, seu filme está na Globoplay, para quem quiser conferir, pessoal. O Fim de Festa está na Globoplay, então disponível, quem é assinante da Globoplay pode conferir. E também elogiar aqui a Globoplay, que tem um ótimo catálogo de filmes brasileiros, né? Filmes brasileiros clássicos também. São Paulo de Sociedade Anônima tá lá. Tem lá o. Que mais tem lá? Tem tanta coisa bacana, tem muito filme bacana, das antigas, novos. Então, assim, não deixe também de conferir esse catálogo da Globoplay. Mas eu queria saber de você sobre esse processo da estratégia de lançamento. Você participou desse processo, junto com a Imovision, que é a distribuidora do filme? Como é que é essa sua parceria com a distribuidora? Assim, como é que você entende essa sua parceria com a distribuidora? Vamos lá. Bem, primeiro assim, essa parceria com o João Tomás ela já é longa, inclusive porque a produtora que eu trabalho, que sempre trabalha comigo, que é a Carnaval Filmes, antes era a REC, é muito próxima. Os filmes de Marcelo Gomes também são distribuídos, são feitos pela REC, Carnaval, sabe? Os primeiros filmes de Gabriel Mascaro. Então, assim, tudo era muito próximo ali, em torno ali de Jean Thomas. Mas, obviamente, que a gente sabe também que existe uma questão nessa coisa de distribuição, que é você entender o que é que você tem na mão, o que você pode fazer de melhor, né? Para que mais pessoas tenham visibilidade. Então, para isso, assim, o que a gente sempre faz é o seguinte, assim, e aí trabalha muito, muito próximo dessa coisa do lançamento, é uma coisa que interessa muito, ficar disponível, ficar sempre dando informação, ficar exposto de alguma forma ali, para que vire um pouco de referência, mas é da gente sempre colaborar com um tipo de promoção que ela segue em paralelo, é como se a Carnaval fizesse todo um processo, a gente faz todo um processo de redes sociais, de TV, de imprensa, junto com a meu Vision, mas no sentido de somar. Né? No caso do Fim de Festa, a gente teve um acidente que foi muito ruim. O Fim de Festa, assim, ele ganhou o Festival do Rio, né? Ganhou de melhor filme no Festival do Rio, então a gente queria lançar logo, a gente não queria que o filme entrasse num distanciamento, até porque a gente temia muito pelas coisas que poderiam acontecer. Realmente a gente não sabia, talvez uma coisa sensitiva, e quando ele estreou, ele fez a pré-estreia no Rio, fez pré-estreia em São Paulo, em Salvador, em Brasília, em vários locais, assim, viajei para todos. Mas o filme entrou em cartaz numa quinta-feira, na terça-feira seguinte, todos os cinemas fecharam. E a bilheteria da primeira semana tinha sido muito boa no Fim de Festa, para os padrões que a gente estava buscando, sabe? Então, assim, foi um golpe muito duro porque é muito triste, assim, de repente, você vê tudo meio desaparecer, então, muito rapidamente terminando para o streaming, sabe, assim. E uma vez eu estava comentando isso com uma amiga minha, que é diretora também, Milena Times, e ela trabalha muito com... É, 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 ela trabalhou muito com... Ah, meu Deus do céu, no Febre, no filme Febre. Né? E no Febre ela disse uma coisa muito engraçada, ela fez, Hilton, o Fim de Festa estreou, o Febre nem estreou. Né? Que eu me lembro que o Febre terminou estreando nas plataformas, porque não tinha cinema. E o filme tinha que aparecer. Mas só que acontece assim, que Maia é uma diretora incrível, ela é muito também, digamos, sofisticada no sentido de saber para onde ela está lançando esse filme. E esse filme terminou fazendo um sucesso muito grande também fora do Brasil. Então ele foi ocupando uns espaços muito importantes. Mas quando ela falou isso, eu fiz, cara, eu não sei se seria mais doloroso ter entrado e ter saído, mas ter lançado o filme, ou se não tivesse lançado. Porque o Febre, por exemplo, a data marcada, se eu não me engano, era 15 de abril, por exemplo. Foi exatamente no ápice de fechar tudo. Assim. Então, todo um processo de lançamento, tudo que foi pensado, não aconteceu. Né? Isso é bem doloroso. Então, assim, mas a gente participa, obviamente, a gente trabalha ao máximo. Assim, uma das coisas de tatuagem, assim, a maior das peças todas muito conhecidas de tatuagem foi a gente que criou. Sabe, criar santinho para distribuir na rua como se fosse coisa de cartomante, sabe, assim. Tatuagem, traz seu amor de volta em 110 minutos. Né? E fez um monte de ações, assim, foi um trabalho muito interessante, assim. Aí, mais uma vez, foi uma bilheteria bem bonita, assim, também para os padrões
que naquele momento estava pulando, mas fez uma média de 60 mil, 70 mil espectadores, sabe? Para a capacidade que a gente tinha de ocupação foi muito, muito bom, né? Eu acho bem pouco para cinema, acho que a gente merecia muito mais visibilidade, o cinema brasileiro mereceria mais visibilidade, mas dentro das ocupações, das salas de cinema, terminou sendo um bom resultado, muito bom. Com certeza, com certeza. É muito importante estar próximo mesmo nesse processo da distribuição, né? Principalmente em filmes mais autorais como o C, filmes assim que tem tanta força, né? A potência da reflexão que eu chamo aqui, né? Potência reflexiva, né? Porque tem muito a ser explorado, né? E que bom que vocês complementam também todo esse apoio também de marketing, sim, da Imovision, né? Com peças, falando do universo do filme, né? Eu tinha uma camisa até hoje do Febre do Rato, com as frases lá do personagem. Sim. E eu trabalhei no de publicidade, cara, que ajudou lá a promover o Febre do Rato. Olha que loucura, né? E aí o design fez as camisas, eu tinha até hoje. E é muito bacana, né? É muito bacana. Aquelas questões da poesia, né? É muito interessante, sim. Muito bacana. É uma coisa que a gente guarda para a vida toda. Fora que é um souvenir cinéfilo, né? Cinéfilo adora guardar coisas, relíquias, camisas, né? Canecas. Tem de tudo. Né? Pois é, eu tenho a caneca aqui do fim de festa, né? Que foi lançado meio no carnaval, porque ia ser lançado depois do carnaval. Então, assim, a gente fez umas canecas. Então, a linda era cheia das pessoas bebendo no copo do fim de festa. Tinha toda uma onda aí. Mas tem uma coisa dessa coisa de ocupação que a gente estava falando, Rafa, que talvez seja importante assim, falar também, porque existe uma coisa chamada interesse quando você tem janela. Sabe, assim que eu falo quantas pessoas. Eu estou falando de experiências anteriores, obviamente que era outro momento, mas o Baile Perfumado, estou falando ali que foi lançado em 97 comercialmente, ele passou em Brasília em 96, mas é lançado comercialmente em 97, e o Febre do Rato, que é lançado comercialmente em 2002, né? Então, assim, são próximos, mais ou menos próximos, mas são dois filmes que eles só tinham cópias em 35. A gente sabe quanto é muito caro fazer uma cópia 35. Então, os dois filmes eles tinham 9 cópias. E com 9 cópias, eles fizeram 150 mil espectadores cada um. Mágico. Pô, é muito impressionante por número de cópias. Até porque demorava muito a chegar. Até chegar em Manaus, subindo assim, cópia por cópia, é muito impressionante. Então, tinha uma leitura, uma abertura, sabe, que se manobrava por aí. Isso é impressionante, assim, isso como número é muito excitante. Lembrando que São Paulo e Rio basicamente ficavam com 3 cópias cada um, então você tinha 3 cópias para andar pelo Brasil, né? Tem umas coisas de cinema populares, no Rio de Janeiro vocês têm essa experiência, mas aqui em Recife tinha o Teatro do Parque, ele até reinaugurou agora, mas o Teatro do Parque ele tinha sessões que era tipo R$1 a entrada. Tipo, o Amarelo Manga, só nesse cinema fez 25 mil espectadores. Olha que massa. É bem bacana, é muito legal. A gente vai conversar um pouco sobre o mercado exibidor daqui a pouco, e essas questões das estratégias, né, do pessoal assistir os filmes. Eu acho que, assim, todo filme, na minha opinião, ele é atemporal, sabe? Ele é atemporal de alguma forma, né? Então, assim, não importa se o filme foi feito em 2013 e se a gente fizer uma releitura dele em 2021, né? Exibindo de novo, talvez até em outro formato. Agora a gente tem formatos que possibilitam as definições, mas tem também, né? Como operar e tudo mais. Então, assim, talvez até agora, nesses momentos de estratégia que os cinemas vão precisar, né? Para fazer coisas criativas, para poder atrair o público novamente, revisitar alguns filmes impactantes do cinema brasileiro poderia ser uma saída até por um preço mais acessível, né? O ingresso ainda está muito caro nos cinemas. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Hilton, seguinte, a gente agora vai passar para... a Clarissa falou que o Baile Perfumado é o filme preferido, ó. O filme preferido dela, da retomada pernambucana. Olha que legal aí. Show de bola. Beijo para vocês aí. Um beijo para ele. Mandem suas mensagens aqui na nossa pauta. Milton, agora é a parte que a galera mais gosta. É o Pegadinhas Cinéfilas, perguntinhas polêmicas e cinéfilas. Você está preparado, senhor Hilton Lacerda? Estou aqui, manda ver. Então vamos lá, então. Seguinte, teve um programador de cinema que ficou suado até quando eu comecei a perguntar. Ficou até suado assim, ó.
Tô até suado para responder as perguntas. Não vou citar nomes, não vou citar nomes. Mas vários programadores de cinema já estiveram aqui, diretores, mas a galera se diverte. Seguinte, Hilton, é, o audiovisual brasileiro como indústria, né, como mercado, ele é muito desunido no Brasil? Tem muito ego na frente de soluções e melhorias para o nosso mercado? Tem muita panelinha que atrapalha, Hilton Lacerda? Qual é a sua visão sobre isso? Cara, eu acho que a questão principal nesse sentido, cara, sempre é para mim a coisa de centralização, né? Obviamente, quando você centraliza, você cria panelinha, não tem como. Né? É muito difícil furar esse bloqueio. E acho que a gente conseguiu furar esse bloqueio durante um tempo. A gente estava falando um pouco antes de entrar no ar, falando dessas cinematografias que apareceram. Sabe, por conta de quando as bordas começaram a falar, a quantidade de informação que veio, cara. O que é o cinema mineiro, sabe? O que é o cinema que vem do Ceará, sabe? O que é o cinema paraibano, o que é o cinema que está vindo de Goiás, sabe? Que está vindo de Belém. Então você foi vendo, além disso, dessas cinematografias específicas da Bahia, sabe? Dessas cinematografias que são ricas, que estão ali, os próprios eixos de produção, como Rio de Janeiro e São Paulo, com suas produções independentes. Porque quando a gente fala Rio de Janeiro e São Paulo, parece que todo mundo produz do mesmo jeito. Você conhece muita gente da Fluminense, por exemplo, que faz um tipo de produção, sabe assim? Você pega Karen, sabe? Você pega essas minas todas que estão ali no Rio de Janeiro, o pessoal dos filmes do Caixote de São Paulo. São experiências cinematográficas muito incríveis. E fora desse contexto do eixo, assim, estão no eixo, mas são no outro contexto. Então esses cinemas explodiram, e quando eles explodiram, que apareceram, assim, aí eu acho, assim, eu acho que esse cinema, de alguma forma, criou algum tipo de ressentimento, às vezes, sabe, assim, porque de repente todas essas cinematografias estavam representando o Brasil enquanto linguagem, muito claramente. Estou falando de filmes nos festivais de Roterdã, no Festival de Cannes, no Festival de Veneza, Berlim, os outros festivais, Toronto, sabe? Assim, no mundo inteiro começou a ter uma representação muito clara e uma força muito grande. E continua até hoje. Você vê, por exemplo, essas cinematografias mais recentes, acho que a gente teve um represamento de filmes, está saindo agora todos os filmes agora, feito como o Carro Rei, por exemplo, de Renata Pinheiro. Sabe? Um filme que ganhou em Gramado, mas ele tem uma perspectiva de carreira muito impressionante, assim, muito impressionante. Então eu acho assim que falar em panelinha talvez seja pouco, mas falar em centralização, sabe? Que isso me preocupa muito, é voltar a essa centralização, porque quem centraliza dinheiro centraliza informação, né? É sempre muito ruim, né? Precisa de um grau de liberdade aí muito forte, sabe? Concordo 100%, 100%, senhor Hilton Lacerda. Excelente resposta. Seguinte, Hilton, muitos diretores de cinema aqui no Brasil e no mundo não assistem a filmes. Simplesmente eles fazem seus roteiros, fazem suas obras, não assistem a filmes, nem assistem aos filmes dos amigos, né? Das outras pessoas que estão fazendo cinema dentro da sua comunidade cinéfila e tudo mais. E eu queria saber de você. Você acha que para ser diretor de cinema ou trabalhar com o cinema, a pessoa precisa ser cinéfila? Precisa gostar de cinema? Ou é possível criar uma linda obra sem assistir a nenhum filme? Uhum. Vamos lá, vamos começar os filmes aí de Minas Gerais, né? Do ciclo de Catagazes, por exemplo, né? Você pegar toda a obra de Humberto, estou com Humberto Teixeira na cabeça, mas ele não gostava de ir para o cinema, né? Sabe disso? Ele gostava de fazer filme, mas não gostava de ir para o cinema. Eu acho que são duas coisas independentes. Eu acho muito difícil alguém gostar tanto de cinema e não ir a cinema. É como você, assim, eu sou um ótimo escritor, mas não gosto de ler livros, só gosto de escrever. É muito desconfiável às vezes, assim. Eu acho que uma coisa não está ligada à outra necessariamente, mas, por exemplo, eu adoro ir para o cinema. Eu adoro ir pro cinema, assim, e ir pro cinema para mim me educa a saber olhar. Me educa a olhar porque você vê os filmes assim, que tem filmes que não são bons necessariamente, mas tem coisas dentro desses filmes que me interessam. É um dado, sabe, uma forma de narrativa, é uma coisa que te aparece ali que você pensa de outra maneira, ninguém nem sabe como aquilo veio. Mas isso é espantoso, assim, eu não consigo imaginar. Por exemplo, esse tempo da pandemia, esse afastamento da sala de cinema, provavelmente me deixou muito deprimido, sabe? Porque é uma coisa que eu gosto muito da experiência cinematográfica, eu gosto muito da experiência de sair de casa, eu gosto da ideia comunitária de ver o filme no mesmo lugar, sabe? Assim, eu acho isso incrível. Eu acredito mais em quem gosta de cinema. Eu gosto
cineastas como Carlos Rauschenbach, sabe? Que ele adorava cinema, ele ia para filme dos alunos, dos amigos, tudo, ele gostava de ver cinema, era prato dele. Assim. Um homem extremamente culto, mas estava lá vendo os filmes e participando, sabe? É incrível. Não, eu também sou desse team cinéfilo, dos diretores cinéfilos. Mas, obviamente, aqui a gente também entende quem não quer ver filmes e faz a sua obra da sua maneira. É uma visão e tudo mais. Mas me estranha também o fato, né? É a mesma coisa o enfermeiro, a enfermeira que não gosta, que tem medo de sangue, né? Como é que você vai trabalhar nessa profissão? Fica difícil, né? Complicado. Seguinte, Hilton. Agora, eu até que entendo, assim, tipo, alguns cineastas que estão filmando não querer naquela época ver filme para não ficar contaminado. Isso eu entendo completamente. Sim, Não é sim, isso, claro. ok. Aí é perfeito, aí é perfeito. O problema é que tem gente que não vê. E se tu soubesse quantos programadores de cinema que nem assiste a filme, você ia cair pra trás, Hilton. Você ia cair pra trás, Hilton. É complicado. Tem dois. É o que o programador que bota camisa social e sapatins não dá certo. Planilha Excel, sapatinho social e camisa social não dá certo. Tem que botar a camisa cinéfila, o All-Star, botar aqui no peito que eu amo cinema, aquela camisa cinéfila. Aí você se sente mais confiante. Ó, um beijo aí pra todo mundo. Ó, Reginaldo Heitor tá aí. Reginaldo Heitor é bancário, é um cinéfilo bancário. E quase que foi um. Quase, aí, Hilton, quase que foi você aí, ó. Grande Reginaldo Heitor. Tá lá em Floral, Minas Gerais. Um beijo pra você. A Carol Dibin, grande produtora mineira. Ó, os mineiros estão aqui em grande quantidade, show de bola. Ela falou que é apaixonada pelos seus trabalhos, Hilton. Tatuagem é um dos melhores filmes brasileiros, na opinião da Super Carol. Também acho, Carol. Beijo, obrigado pela participação. Vamos lá aqui, seguir aqui. Seguinte, Hilton. Cinderela Baiana, Hilton Lacerda. É um dos marcos do nosso cinema, Hilton Lacerda. Um filme aclamado por sua ruindade, por sua falta de técnica, beirando ao bizarro em alguns momentos, na opinião de muitas pessoas, inclusive a minha. Eu queria saber de você uma coisa, Hilton. Para você, existe filme ruim ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Eu acho que, na verdade, é engraçado. Eu acho que cada filme chega diferente para cada pessoa. Tem uma coisa nessa ideia, por exemplo, do próprio Cinderela Baiana. Eu vou falar, nem vou nem falar, porque a ideia que eu botei na minha cabeça que eu achei ótima. Se alguém estava falando sobre isso, sobre o produtor, que é um personagem muito popular lá na Bahia, não sei, das coisas como foram feitas. E tem uma cena que é muito, muito referencial no Cinderela Baiana, que é a última cena. Ela libera-se dos pássaros, que todo mundo começa a dançar o tchan no meio da estrada ali perto do aeroporto, como fosse certo. É uma confusão dos infernos. Eu sempre quis fazer um filme sobre a filmagem naquele dia, porque é muita coisa. E eu acho que é incrível, porque tem uma coisa ali por trás que me interessa, como é que eles se movimentaram naquele caos, aquela quantidade de gente. Porque assim, a gente pode estar discutindo aqui as qualidades, mas uma encenação, sabe? E isso eu acho muito, muito incrível. Assim. Então, essa história do que é ruim, às vezes você aprende algumas coisas ruins. Assim. Às vezes você aprende mais com coisas ruins do que com coisas tão certinhas, sabe? E tem uma coisa nessa atenção que você presta, você é feito como é que você usa a imagem e você simula. Assim, no Cartola tem uma coisa muito engraçada. Assim, você fala, Cartola é um documentário? Não, acho que ele queria fazer um ensaio, usando o audiovisual brasileiro como referência e usando Cartola como âncora. Esse cara que atravessa ali maior parte do século XX e dessa cultura urbana que é o samba. E a gente, no final, tem uma hora que está tocando a música Inverno do Meu Tempo, de Cartola, que é uma música que eu amo, assim. E tem uma sequência de imagens que é muito comovente, sabe? Tipo, desfiles da Mangueira da década de 70. Então, e a gente teve que restaurar todos esses filmes, e as cores voltaram exuberantes, sabe? Assim. Aí todo mundo vê, todo mundo fica muito emocionado. E esses filmes, originalmente, eles foram feitos para criticar o carnaval dos anos 70. Dizer como tinha acabado, o carnaval não existia mais, que agora tinha virado uma palhaçada, não sei o quê. E essa era uma ideia também da gente. Como é que você pega um material e transforma uma coisa crítica numa coisa que você acha interessante, sabe? Como é que você traz elementos dessa cinematografia para dentro do que você quer? Né? Que isso eu acho que é uma coisa que eu falando com o Matheus um dia desse, estava dando entrevista sobre o Amarelo Manga, assim, que é 20 anos de filmagem do Amarelo Manga esse ano. E a gente conversando assim, mas porque o manga aí tá muito impressionante. O manga tem assim, o cinema brasileiro tá ali dentro, o cinema marginal, a chanchada, sabe? Tipo, o policial brasileiro, muito especificamente, o homem sabe, o bandido da luz vermelha, todas essas coisas estão ali dentro. Que é uma leitura que eu acho, assim, eu gosto muito de me embriagar com o cinema brasileiro para essas coisas, sabe?
E eu acho que é isso, assim, eu acho que existe. Obviamente que tem filmes que são portáveis, eu acho mais grave filme chato do que filme ruim. O Boa, que eu boa considero análise, chato, gostei. claro, né? Mas o Cinderela Baiana, eu brinco aqui, mas sempre com grande respeito, e eu também concordo com você. A gente sempre consegue pensar alguma coisa para cair no nosso campo reflexivo, né? Muito interessante até a sua visão, eu não tinha pensado sobre isso, sobre essa questão É, da cena e como é que foi do feita aquela caos, né? loucura toda. Tem Não, mas ué, helicóptero, é uma coisa absurda, assim, é muito absurdo. E tem uma coisa, não sei se você sabe, assim, mas é o primeiro filme que alguns atores muito importantes trabalharam. É o sim, o primeiro Lázaro filme de Ramos, o Lázaro primeiro filme do Ramos, Lázaro, né? de Lázaro e o de Wagner Moura, que também é o primeiro Olha, filme que ele participa. olha só, Aí não viu? se A tem mais estreia. gente, dos dois eu me lembro. E as pessoas ainda falam que tem que entrar com o pé direito, né? Nem precisa, né? Às vezes entrando com o outro pé, às Pois vezes é, às também vezes dá certo, precisa. viu? Olha só, eu recebi aqui a Hilda Santiago, né? A criadora aí, uma das donas do Festival do Rio de Cinema. Do Rio. E eu falei pra ela, Hilda, se tu botar o Cinderela Baiana no Odeon, no Cine Odeon aqui no Rio de Janeiro, naquela sala de 500 lugares, naquela sessão de meia-noite que tem no Festival do Rio, ia lotar. E se você chama a Carla Pérez, ia ser um evento da semana, que ia ficar todo mundo ali na Praça da Cinelândia para querer entrar para ver. Porque o filme, ele diverte de alguma forma, né? As pessoas vão rir de várias maneiras possíveis, né? Pensando sobre várias coisas possíveis. E é muito bacana isso E, também. O cinema tem essas reações na e gente, né? Mesmo o filme talvez não sendo é, tecnicamente nem perto de razoável. talvez. E ele foi meio assim, dentro do que eles pretendiam, ele foi um desastre econômico, ele não foi nem lançado comercialmente. Então, assim, eu nunca vi Cinderela Baiana no cinema, eu só vi em vídeo, assim, essas coisas de acessar, sabe, conseguir uma fita. Mas ia ser muito curioso esse Cinderela Baiana no cinema, assim, depois, sabe, ver como é que seria a reação, só de ser uma coisa noturna, e a gente entender também, obviamente, que não é o caso de Cinderela Baiana, realmente não é o caso. Mas tem um diretor, por exemplo, que eu amo, chamado Sam Raimi. Sam Raimi assim, é um diretor, e os dois primeiros filmes dele, para mim, são a aula de cinema. E são filmes B, mas são filmes B pensados como filme B, e com a câmera que são as Evil Dead 1 e 2, assim, é uma das coisas mais incríveis, assim, no Janela do Cinema aqui de Kleb, um dos últimos que tiveram presenciais, e tem presencial, teve uma cópia nova do Evil Dead. Cara, vou sair de casa agora para garantir o meu lugar lá, porque é muito impressionante. Eu tinha visto quando passou, eu amo o que ele faz com a câmera. Ele faz parte desse cinema, que é um cinema que provoca por movimentação, sabe? O que faz, assim, não é um filme marginal, ele é mais um filme marginal do que um filme ruim. Ele é um filme incrível. Eu acho Evil Dead incrível, realmente É muito fantástico. bom, muito bom. É muito bom. Sabe, esse Baiana É tá em muito. outro lugar, assim, é porque é realmente que me espanta a construção do pensamento do filme. O começo do filme é uma coisa inacreditável. Tem uma cena da cobra que eu acho uma das cenas mais incríveis, é a biografia, né, de Carla Pérez. A adaptação da biografia dela. Pessoal, para quem quiser conferir o Cinderela Baiana, ele tem várias partes lá no YouTube, então tem lá, se vocês quiserem assistir o filme, tem lá disponível no YouTube. Porque nenhum streaming topou ainda a ideia de colocar em seu super catálogo de streams por aí. Quem sabe algum dia. Seguinte, Hilton. O filme Tropa de Elite, Hilton Lacerda, foi um dos mais badalados longas-metragens do nosso cinema nas últimas décadas, né? Sucesso de público, de algumas. Na maior parte da crítica também. Inclusive ganhou o Urso de Ouro lá em Berlim, das mãos do Costa Gravas, né? Costa Gravas, todo mundo sabe, é um diretor que tem uma filmografia muito ligado ao cinema dos direitos humanos, né? Sempre aborda esse assunto nos seus filmes. E algumas pessoas, Hilton, acham que o filme ele pode ter acendido uma chama fascista no povo brasileiro, né? Talvez por conta muito do que aconteceu depois. Assim, nos nossos tempos atuais, por exemplo. Você acha que o cinema, Wilton, ele tem esse poder de influenciar o espectador para as dias políticas? O que você acha? Vamos lá, eu vou responder como. Teve um Papa, eu já era adolescente quando esse Papa ele foi entronado, mas ele passou muito pouco tempo no poder. Ele passou acho que uns 2 meses, ele morreu muito rápido, assim, que era João Paulo I, né? E João Paulo I era um personagem muito engraçado, assim. E ele disse uma frase que, inclusive, quando passaram o Passa em Glauber, depois que Glauber morreu, era a frase dele que ele dizia que o cinema era o terceiro poder do mundo.
né, nesse momento quando ele estava vendo o cinema ali, com essa capacidade. E eu acho que tem sim, sabe? Eu acho que o cinema, assim, o cinema ou o audiovisual, as formas que são usadas, ele vai entendendo. Ele tem uma capacidade de mobilização, ou pelo menos tinha, e está tomando outras formas agora. Né? A gente pode tirar várias razões disso, assim, fumar, por exemplo. A banalização do ato de fumar foi criada pelo cinema. Basicamente, as pessoas, todo mundo tem que fumar porque todo mundo foi uma publicidade muito pesada em cinema de fumo de cigarro. Sabe? Você pegar, por exemplo, o próprio Tropa de Elite, assim, não vou entrar nem em muito contexto do que ele faz ou não, mas era engraçado, ele criou um público muito específico. Eu me lembro que quando passou o Pré do Futuro, de Karim Ainô no cinema, teve uma coisa que as pessoas começaram a dar um escândalo e queriam fechar cinema e devolviam. Por quê? Porque o personagem, sabe, do capitão era um gay no outro filme. Eles estavam tão embebidos daquela história do personagem que eles queriam proibir o outro filme. Era como se fosse o símbolo para essas pessoas, sabe? Sabe? Então, assim, eu acho que tem um poder de influência muito grande, assim. Por isso que eu acho que a gente tem uma coisa que é essa postura de você entender a sua ética quando você faz. E entender a sua ética não é você abrir mão das suas ideias, não. É você estar disposto a bancar essas ideias e saber como é que você está tratando elas, sabe? Principalmente hoje, que está muito cheio de questões. Mas acho que o cinema tem essa força, assim, o audiovisual em geral tem essa força. Né? A gente não sabe até onde vai, mas é uma capacidade de mobilização muito grande. Né? A gente não está falando de cinema, mas as pessoas comem qualquer coisa que se manda quando a imagem está em movimento. É muito impressionante. Ainda mais hoje em dia, né? Essa velocidade da informação, né? Uma sementinha, às vezes, né? Cria um vendaval louco e as coisas vão acontecendo. Mas é um filme que já gerou bastante debate. Eu gosto de fazer essa pergunta porque eu quero sempre saber a opinião também dos outros, até também para aprender em relação também a esse contexto todo, né? Seguinte, Hilton, a gente já está quase chegando no fim, mas a gente tem ainda algumas perguntinhas. O Hilton, aqui no Brasil existe a lei do curto, uma lei que o mercado exibidor finge que ela não existe, ou pelo menos não olha para ela. Deixa ela ali no cantinho, não me venha com esse negócio de curta-metragem, pelo amor de Deus, propagandas, aquelas propagandas chatas pra caramba que demoram para começar o filme, etc e tal. Eu queria saber de você uma coisa. Você como cinéfilo, tá? Você indo na sala de cinema, você gostaria de ter um curta-metragem brasileiro antes de um longa nacional? Você compraria essa sessão para assistir? Bem, eu, na verdade, como eu já comprei, assim, na década de 80, era usada essa lei do curta, eu vi muito curta-metragem no cinema por conta disso, eu não vejo nada de mal, assim, na verdade, eu acho que a gente precisa de janelas de exibição, sabe, assim, a questão toda que eu vejo com os distribuidores, com as salas, é porque eles acham que se estica e ocupa um tempo que poderia ser uma sessão a mais, ou seja, em 4 sessões que você tem um curta de 15, já vai quase uma outra sessão inteira que teria que esse tempo ocupa, sabe? Mas eu acho assim, tipo, uma voracidade tão grande, sabe, em relação a esse ganho, que eu acho que seria interessante, sabe, pensar esse curta como um complemento de um pensamento. Eu me lembro que tinha um filme, eu não vou lembrar qual é o filme, mas teve uma época que teve uma moda, mas, por exemplo, Roger Rabbit, por exemplo, ele tinha um curta que passava depois, eu acho que ele passava antes de algum filme de Spielberg também, que passava esse curta, que era ele andando de montanha-russa. E era uma coisa que era feita assim como se fosse uma ideia, de passar curtas antes, que era uma forma de colocar várias coisas ali, abrir uma janela. Então eu acho bem interessante, assim, a coisa da obrigatoriedade, obviamente, sempre se bate nessa questão legal, que vai e sai, a ocupação de salas também, não, né? É muito triste você morar num país onde 95% das salas são ocupadas por filmes que mandam no mercado. E não é porque está passando 95% de filmes diferentes, não. Geralmente são 3 filmes ou 2 que estão ocupando os mesmos cinemas. Então é muito ruim você ser, de alguma forma, você ter seu olhar escravizado por essa quantidade de informação, né, que mandam em você. É muito, muito ruim. Né? E a gente tem que reaprender a ver. A gente está num momento tão interessante, sabe? Eu era muito preocupado. Você tinha muita lei de incentivo à produção, mas tinha muito pouco lei de incentivo à distribuição e exibição. E a gente precisa de olhos, né? Concordo plenamente, Hilton. Seguinte, Hilton, todos sabemos que o lucro das salas de cinema, Hilton, vem do milho, né? O milho é muito barato. Os cinemas, eles compram aquele saco de milho
e vendem aqueles combos a preços exorbitantes, cada vez maiores, uma coisa louca e tudo mais, limitando bastante a ida de muitas pessoas para assistir o filme numa tarde qualquer. Eu queria saber sua opinião, Hilton. O cinema é um lugar caro no Brasil? O preço do ingresso no Brasil é caro? O programa cinema é caro para uma família média, assim, uma família de 2 pessoas, o pai, a mãe, os 2 filhos? Eu queria saber de você, assim, nessa estrutura familiar. E no cinema com sua família, é possível ou impossível no Brasil, Hilton? Vamos lá. Eu sou de uma geração que se ia pro cinema, cara, por qualquer coisa. Você tava na rua. Tem gente que entrava no cinema por calor, por exemplo. Era barato, tava na rua, muita gente. Sabe? Época de férias, os cinemas eram lotados. Assim, a minha experiência de vida sempre foi cinema com muita gente. Acho que a crise do cinema do Brasil na década de 80 começou a ficar com poucas salas e começaram a querer ganhar em cima dessas salas. Hoje, eu acho o valor das salas brasileiras muito caro. Se você for para a Argentina, Buenos Aires, você vai ver a diferença que é o preço desse cinema aqui. Agora, quando eu vejo, por exemplo, a ida para um cinema, um dia desse, cara, eu comprei o ingresso para assistir um filme e foi até o que tá passando agora, caramba, do indiano. Que eu tava curioso para ver, que eu gosto dos filmes dele. Que tava vendo agora Old, é que eu não lembro como é O M. o Night, título em português, eu acho que M. Night Shyamalan. M. é. Night Shyamalan. Shalalama. Mas é porque, como era o nome do Old em português? É envelhecer, não, mas É é alguma tempo, é coisa. tempo, tempo, Tempo. Ah, tempo. tempo, é isso mesmo. Né? E era uma como é que se falar? Um valor que eu não vi. A gente comprou quando chegou lá, foi que eu vi, assim, de comprar, comprado antes de ir, perto de coisa de sala pequena. Eu fiz, cara, é muito absurdo, isso é mais caro do que você assistir um espetáculo teatral, sabe, assim. Eu acho que era tipo o dobro da entrada para você ver o espetáculo do Oficina, com 20 pessoas trabalhando ao vivo, assim, que... Então, assim, eu não acho que é normal. Realmente eu não acho que seja normal, sabe, assim, Então você dá para mim, se uma família ir pro cinema gasta, cara, bota aí um preço razoável de R$ 25 boa, tá? Você tem R$ 100 só de entrada, mas tipo R$ 40 essas pipocas caríssimas que vendem, tipo estacionamento do shopping, que é no shopping, então você botar isso vai dar uns R$ 250 para ver se isso é caro. Eu acho que é muito caro, cara. É muito caro. Pra você ver um filme, é uma coisa besta, é como sorvete caro, eu não entendo. Sorvete é coisa para você parar na rua e tomar um sorvete. Você tem agora de fazer uma reserva financeira para tomar sorvete. E cinema virou a mesma coisa. Ou então você vai escondido, assim, eu vou, mas não vou levar minha família, sabe? Não, concordo, é terrível, terrível. Esse fim de semana eu quis ver um filme, O Maligno, que está em cartaz nos cinemas. Cara, Queria ver não também. dá. Eu adoro o James Wan, né? Pô, o cara fez Jogos Mortais, o primeiro, né? O Sobrenatural e Uhum. tal. Mas, pô, fui ver o valor do. Cara, não dá pra 2 pessoas ter poucos reais. Pelo amor de Deus, gente. Meu Deus do céu. Aí eu falei, Maligno tá Ah, o não. preço. Maligno tá o preço, não tem como. Pois é. Aí tem essa questão, as Aí pessoas tem que. ficam Aí tem reclamando que das coisas. horário mais. Pode falar, pode falar. Não, que eu acho que eu até atropelei, porque deu um delay aqui. Não, que Mas isso. as pessoas reclamam, né? Quando você tem, por exemplo, as pessoas vão atrás de pirataria. Cara, não é que elas vão ter. É a única forma que elas têm de ver, porque não tem de outra forma. Outra forma não existe isso. Né? Não tem como, porque não dá. Por isso, esses cinemas de rua aqui, que eu falei do cinema do parque, por exemplo, São Luís, o Cine São Luís é daqueles que é um cinema clássico de rua, é lindo, assim, um dos cinemas mais bonitos do Brasil, eu acho. Sabe, e o São Luís, assim, a entrada dele inteira é R$ 5, meia, 2,50. É muito bom, assim. O Tatuagem, quando passou lá, passou um ano em cartaz. Foi incrível, assim, várias sessões, as pessoas, porque Incrível. é isso, as pessoas por dentro das pessoas vão, sabe, assim, rever coisa. Eu mesmo ia ver filme várias vezes. Me lembro quando É. Ré passou no final da década de 70, as pessoas assim, tipo, quantas vezes você assistiu Ré? Só 18, outra 22, umas coisas bem ridículas, sabe assim. Mas era isso, as pessoas iam e outra vez. Hoje em dia você vai pro cinema e tem que esperar baixar no computador para ver, porque, sabe, não dá. Realmente não dá, é muito caro. É, Muito é caro. Vamos ver aí se eles repensam isso ainda mais agora nesse quase pós-pandemia, pelo menos, né, nessa questão aí mais de estabilidade e que os cinemas estão abertos.
eles pensam nessa questão do preço também na programação, né? Exibir somente um filme não vai valer mais a pena para o espectador, né? Tem que fazer um complemento, um debate, fazer uma coisa diferente ali para poder incentivar a galera Para as pessoas voltarem, né? a ir assistir os filmes. Hilton, vai ser uma doideira, se o mercado ficar engessado nas ideias, bye bye. Não vai suportar, vão ter cada vez mais cinemas fechando. Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, que já foi talvez a região que mais teve cinema na década de 90, 80, não tem nenhum cinema aberto hoje. O Roxy está fechado, o Joia está fechado. Muito triste, muito triste. Muito triste. É muito triste, mas vamos ver aí se os exibidores melhoram aí o seu modo de pensar de alguma forma para poder atrair cada vez mais o público. E esse mercado exibidor que sempre estava em alta potência, né? Que ele volte a incentivar não só os filmes brasileiros, né? Que tem que incentivar o cinema brasileiro, mas todos os filmes aí para todo tipo de público. Seguinte, Hilton está chegando já no final aqui, agora é o Bumerangue Cinéfilo, é rapidinho, tipo de frente com o Gabi. Eu faço uma pergunta, você responde uma frase, uma palavra, e a gente termina nosso programa. Tem uma pergunta aqui que é meio esquisita, eu acho que eu vou te pegar de surpresa, mas você responde se você lembrar de cabeça, tá? Mas vamos em frente. Seguinte, Hilton Lacerda, o que mais incomoda um diretor de cinema? Eita, cara. Bumerangue rápido agora pra dizer assim. Eu acho que o que mais incomoda o diretor de verdade, cara, é ser atropelado. Sabe? Por alguma coisa, por alguma outra coisa no set. Show. Hilton Lacerda, diga um filme que você acha que poucas pessoas viram, mas ele é ótimo. Vou apostar no que eu sempre falo, sabe? Tipo, Anjos do Arrabalde, de Carlos Rauschenbach. Boa. Aí, grande Carlão. Para a gente fechar o programa, essa pergunta é o que a gente fecha o programa sempre, Hilton. Não ache muito estranha a minha pergunta, mas depois eu até explico para você o porquê. Hilton Lacerda, qual é seu filme favorito com Nicolas Cage? Eita, com Nicolas Cage, eu vi que ele lançou um filme novo. Eu acho que isso que eu queria lembrar, mas é Eu Te Amo. Esqueci agora o título, mas é de que ele dança com Lula, meu Deus do céu. Não, é Totalmente Selvagem, pode ser? É o Coração Selvagem. Coração Selvagem, Totalmente Selvagem, Coração Selvagem, desculpa. Maravilhoso, maravilhoso. É o filme que eu mais gosto dele, é o Coração Selvagem. Grande filme do David Lynch, grande diretor de cinema. Sensacional. Que eu amo. Hilton, a gente tá chegando. Amo de paixão, cara. Ele é maravilhoso. Ó, estamos chegando aqui ao final do programa. Hilton, olha, quero te agradecer demais, cara. Foi super divertido. Quero agradecer assim, imensamente. Estou honrado, feliz. Vou dormir hoje super feliz. Vou falar para todo mundo no meu Facebook que eu entrevistei o Hilton Lacerda. Foi sensacional. Muito obrigado, cara, por disponibilizar aí. Eu sei que você veio correndo aí da tua produtora para conversar aqui com a gente. Muito obrigado, cara. Obrigado mesmo, cara. Obrigado vocês pela atenção e boa noite. E depois a gente se encontra outra vez. Marca outra conversa. Show de bola. Olha só, um beijo para todo mundo. Um beijo aí pro Alisson que tá mandando mensagem, pra Clarissa, pra Carol, pro Alan, pra todo mundo, Reginaldo que teve aí, o pessoal que tá presente aí com a gente até agora. Um beijo para todo mundo. Amanhã a gente tá aqui de volta. Amanhã vai ter uma entrevista 3 horas da tarde, mas não vai ser ao vivo. Depois a gente vai colocar nosso canal do YouTube com o Adailton Medeiros do Ponto Cine. E de noite a gente vai entrevistar às 8 da noite, no nosso horário oficial do Guia do Cinéfilo, o Daniel Queiroz da Embaúba Filmes. Beijo pra todo mundo. Hilton, continua sendo esse cara, gente boa, esse cinéfilo. E viva Sam Raimi! Cara, adorei saber que você adora Evil Dead. Cara, sensacional, cara. Sensacional. Amo, cara. Amo muito. Ele é demais. Vamos lá. Todo tchau, mundo. Tchau pra vocês. Beijo. Boa noite, pessoal. Tchau. Beijo. Beijão, pessoal. Tchau, cara. Beijo, Hilton. Valeu. Tchau.